20 segundos. Boa tarde, mulheres e não mulheres. É com um misto de alegria e de tristeza que eu convido vocês aqui para esse evento do último dia do Proteja Tox. Alegria porque a gente tem sempre que festejar os nossos parques e todas as áreas protegidas que a gente tem, que é um enorme patrimônio do povo brasileiro. Mas tristeza também porque a insanidade da humanidade está cada vez mais ameaçando essas áreas naturais e, consequentemente, criando um ambiente hostil para a humanidade nesse planeta que sempre foi tão convidativo para a gente. Bom, nesta semana, o Proteja Tox reuniu personagens e especialistas em unidades de conservação no Brasil para trocar experiências e vivências. E aí, tudo isso para comemorar os 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Esse é um sistema que a gente tem, é uma lei que abriga um sistema todo das unidades de conservação do Brasil, das áreas protegidas de conservação da natureza do país. A gente chega, então, hoje ao último dia do Proteja Tox, e nesse dia a gente vai ter 3 webinars, numa parceria com a iniciativa Um Dia no Parque, que é da Rede Pro Unidades de Conservação. Nesse webinar que a gente está aqui agora, a gente vai falar de natureza, infância, saúde e arte. Ao mesmo tempo, lá no canal do YouTube do Um Dia do Parque, está rolando uma outra conversa sobre voluntariado como estratégia para a conservação da natureza e uma aproximação com a sociedade, tão desejada e tão necessária. Bom, o último webinar vai acontecer hoje, às 4h30, com a apresentação do projeto Pé no Parque, do Wikiparques. Também aqui no protejatox.org. Aliás, aqui nesse site, você consegue assistir todos os debates que rolaram essa semana, ouvir as experiências de pessoas incríveis que vieram aqui e contaram suas experiências durante essa semana. Bom, agora, então, a gente vai abrir a nossa conversa aqui, que é uma mistura de natureza, infância, saúde e arte. Então, é um prazer enorme receber aqui os nossos convidados. Tem o Luciano Lima, que é ornitólogo, lá no Observatório de Aves do Instituto Butantan. Tem a Renata Terra, que é diretora de cinema, e a Thaís Mauad, que é médica e professora da Universidade de São Paulo, na USP. Então, deixa eu contar para vocês como é que vai funcionar o nosso evento. Cada convidado vai ter entre 10 e 12 minutos para fazer a sua apresentação. O público vai poder interagir lá pelo chat do YouTube, pode enviar suas dúvidas, suas perguntas. Algumas dessas perguntas e dúvidas vão ser respondidas diretamente pela Bebel Barros, nossa especialista, que é lá do Instituto Alanda. Além disso, a gente vai selecionar algumas perguntas para que os nossos convidados aqui respondam depois da apresentação. Então, a gente vai começar aqui a nossa conversa com o Luciano Lima. Vocês conhecem aquele verso do Mário Quintana que diz: eles passarão, eu passarinho? Então, dá para apresentar o Luciano Lima assim, adaptando um pouco esse verso. Eles passarão, com certeza passarão. O Luciano passarinho. Luciano, fascinado pelo verbo passarinhar, decidiu já quando ele era criança que ele, quando crescesse, ele ia querer ser ornitólogo, ia querer viver de passarinho. Hoje ele é biólogo, ele é mestre em ecologia, e ele acumula uma experiência de projetos de pesquisa e trabalhos técnicos relacionados com aves em todos os lugares do Brasil. Ele também é autor de artigos, livros e outros materiais sobre aves e sobre a biodiversidade brasileira. O Luciano é fundador e coordenador técnico de 3 observatórios de aves da Mata Atlântica e ainda é consultor do programa ainda é consultor e produtor de conteúdo do programa Terra da Gente, da EPTV, que é um afiliado da Rede Globo. É co-criador também do movimento Vem Passarinhar. Então, para a gente passarinhar, chama aqui o Luciano para contar para a gente como é que é essa história de passarinhar. Luciano. Oi, Nurite. Prazer enorme estar aqui. Bebel, Thaís, Renata. Estou honrado de estar na mesa com tantas mulheres superpoderosas.
A Bebel, quando conversou comigo, ela falou que era para contar um pouco de como a minha infância influenciou na escolha da minha vida e tudo mais. Então, eu preparei uma apresentação rapidinha aqui, mas antes eu queria mesmo agradecer esses eles passarão, né? Esse momento medonho que a gente está vivendo, né? E um momento que falar de natureza virou resistência, né? A gente está num momento da história do nosso país que você simplesmente falar sobre natureza é um ato de resistência. Você imagine que tempos sombrios nós estamos vivendo. Imagina, então, celebrar a natureza, igual a gente está querendo celebrar aqui hoje, né? Então, de certa forma, eu encaro o que a gente está fazendo aqui hoje com uma resistência boa, assim. Eu queria compartilhar algumas coisas para vocês para contar um pouquinho da minha história. Deixa eu botar aqui. Compartilhei a tela certa? Tela certa? Não, não, né? Compartilhar a tela. Espera aí um segundo. Vocês estão vendo a tela? A foto? Então, deixa eu começar por aqui. Eu tive infância de Chico Bento. A minha família é do sul de Minas Gerais, ali na cidade de Coqueiral, e a minha outra, a parte de mãe, Coqueiral, uma cidadezinha pequena no sul de Minas, e a parte de pai de Varginha, que é uma cidade um pouco maior, mais 40 minutos de Coqueiral. E do lado direito ali era o meu programa preferido em Varginha, que era ir ao zoológico de Varginha, era a única coisa que meu pai conseguia me distrair. E do lado esquerdo era a minha infância, que a minha avó e meu avô, por pai de mãe, moravam numa cidade super rural, então nos fundos da casa da minha avó tinha uma fazenda. E eu sumia. Minha mãe conta que eu sumia nessa fazenda e que depois, quando eu voltava, que a gente é do Rio, de Resende ali, quando eu voltava das férias, ela brinca que tinha que ficar com aquelas escovas de escovar roupa, escovando meu pé semanas, que é para tirar um encardido de terra vermelha de Minas Gerais no meu pé. Então, eu tive uma infância, eu tive o privilégio de ter essa infância. Meu pai também me levava muito para pescar, essa infância de criança bicho do mato. Mas, além disso, tem duas coisas que foram muito marcantes na minha vida. Eu acho que foram muito marcantes na vida de muitos biólogos também. Eu costumo dizer que todo mundo nasce biólogo, toda criança nasce biólogo. Alguns, mais tarde, decidem fazer biologia. E eu tive uma infância absurda, como várias pessoas da minha área, nessa questão dos ícones, né? A importância dos ícones e do brincar e tudo mais. Então, eu tive uma importância muito grande essa questão do chocolate surpresa, das figurinhas do chocolate surpresa, que eram de dinossauro, eram de cerrado, e eram de Mata Atlântica. E hoje, até hoje, eu tenho o meu álbum do chocolate surpresa, está aqui. Não por acaso abri ali na página do Archaeopteryx, que é uma ave, né? Mas é engraçado que a memória de infância mais antiga que eu tenho é desse outro álbum de figurinhas aqui do lado. Que eram umas figurinhas que eu não me esqueço, eram umas figurinhas que os bichos eles vinham com... Não sei que tipo de papel era, mas era tipo um pelo. E esses dias, por acaso, eu vi esse álbum na internet, num blog que eu estava lendo, me ativou. Eu falei, caramba, eu conheço essa capa. E aí, quando eu me dei conta, era essa imagem que eu tinha. Tentei procurar na casa dos meus pais, não achei. Mas eu fui resgatar esse álbum de 1989, ou seja, eu tinha 5, 6 anos quando esse álbum de figurinhas saiu. Então, os bichos estavam ali na minha infância, e eu acho que tem uma importância disso. Primeiro, essa questão dos bichos. E aí eu tive um outro privilégio, a gente está aqui falando de áreas protegidas, de unidade de conservação. O meu amigo de infância é o Parque Nacional do Itatiaia. Por quê? Porque eu cresci em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, então da minha janela eu via o Itatiaia todos os dias. O Itatiaia, para mim, era excursão de escola, era no Itatiaia. E a primeira viagem que eu fiz na minha vida, meu pai e minha mãe nem são muito da área ambiental, não são muito ambientalistas, mas quem mora perto de unidade de conservação sabe que o parque é um grande lugar para você ir, você gostando de natureza ou não. E a minha mãe e meu pai, quando eu era muito criança, essa foto aí eu tinha 3 anos, do lado esquerdo, eles entraram numa dessas atividades e foram acampar todo mundo no Planalto do Itatiaia, e fui eu para o Planalto do Itatiaia com meu pai e com a minha mãe. E depois, quando eu tinha 12 anos, tinha uma excursão promovida pelo SESI, lá em Resende, eu lembro como se fosse hoje, que essa excursão
Era tipo assim, a gente esperava, os adolescentes da cidade esperavam a gente completar 12 anos, que era quando você podia ir na excursão, que o SESI aceitava te levar para o Pico das Agulhas Negras. Então, eu fui aos 12 anos para o Pico das Agulhas Negras e depois dessa foto no alto das Agulhas Negras, aí eu tinha 12. No ano seguinte, eu acabei passando por uma experiência que mudou minha vida para sempre. Eu estava caminhando na minha escola durante uma feira de profissões e tinha um stand, era uma feira de profissões para os alunos do ensino médio, e tinha um stand de uma faculdade de biologia com vários passarinhos empalhados. Eu parei em frente àquele stand, fiquei ali perguntando sobre os passarinhos, fiquei questionando quem estava com os passarinhos empalhados, porque eu caçava passarinho, eu amava passarinho. Passarinho, para mim, era a minha conexão com a natureza. Então, todo mundo que eu amava passarinho, todo mundo que eu conheci que gostava de passarinho, eu prendia e dava estilingada em passarinho. Ou seja, eu era um grande estilingador de passarinho, empreendedor. Tive quase tudo quanto é passarinho que vocês imaginarem em gaiola. Até um dia eu encontrei esse professor, que também era observador de aves, que cuidava desse estande que eu estava falando, e ele virou e falou assim: olha só, viu que eu gostava de passarinhos, estava conhecendo os passarinhos. Ele, você me falou um negócio chamado observação de aves? Eu, hã? Observação de aves? Eu falei, não. Ele, é tipo colecionar figurinha, mas as figurinhas estão vivas espalhadas pelo mundo. E aí ele viu que eu e o meu amigo, na época, o meu amigo também de infância, que também virou ornitólogo, ele viu que a gente ficou tão transformado com aquilo que ele, no outro dia, essa feira durava aí, sei lá, de quarta a final de semana, ele trouxe uma pilha de livros de bichos para a gente. E aí ele viu que a gente ficou tão... Os livros de passarinho e tudo mais, eu nunca na minha vida imaginei que gostar de passarinho pudesse ser uma profissão, pudesse ser uma coisa séria. E ele viu que a gente ficou tão empolgado com aquilo que ele marcou uma passarinhada e a gente foi pela primeira vez. Eu tenho aqui até hoje a minha caderneta do dia 22 de agosto de 1998, foi quando eu fiz a minha primeira passarinhada. E depois desse dia, nem eu, nem o Bruno, que é esse meu amigo Bruno Renó, nunca mais vimos o Bosco de novo. E só que a gente começou a passarinhar, e logo eu descobri que eu estava no quintal, que o meu quintal era o Itatiaia, que era considerado um dos melhores lugares do mundo para você passarinhar. E aí eu resolvi fazer biologia, virei o menino dos passarinhos, então tem uma série de outras histórias, mas que moldaram a minha carreira. E é bem interessante, já aproximando do final, que aí eu me formei, fiz mestrado, trabalhei com conservação, trabalho com conservação, publico, sou cientista, tenho aluno, né? Mas, de repente, eu meio que entrei em crise. Acho que todo mundo que trabalha na área ambiental tem entrado muito em crise nos últimos anos, porque a gente tem se dado conta que tudo que a gente faz academicamente, a gente está documentando extinção, a gente está documentando o fim do mundo. O que a gente tem feito é isso, documentar o fim do mundo. E de repente, um dia em crise, assim, eu me dei conta que talvez fazendo o que aquele menino fazia, que era correr atrás de passarinho, e por isso que eu resolvi dedicar minha vida para a natureza e tudo mais, de alguma forma isso conseguisse influenciar outras pessoas, e não que criasse uma legião de ornitólogos, não é isso, mas que observação de aves é um negócio muito fantástico, que, por exemplo, você não precisa explicar para o observador de aves que não precisa jogar lixo no chão. Você nunca vai estar numa passarinhada e você vai ver um observador de aves, o cara jogou um lixo. Não existe isso. O observador de aves deve ver um pacote. Você não precisa explicar para as pessoas como cuidar da natureza. O observador de aves ele é apaixonado pela natureza. O observador de natureza, geral, o fotógrafo de natureza, por aí vai. E aí, no Instituto Butantan, através do Observatório Butantan, a gente começou esse projeto, Vem Passarinhar, que tem como objetivo levar as pessoas para passarinhar, especialmente crianças. A gente gosta muito de pregar para os não convertidos. Depois virou até muitos observadores de aves já vão, mas pregar para os não convertidos. Então, a gente fez esse projeto. Poderia também passar horas aqui falando sobre ele, mas não é o caso. Mas eu comecei a me incomodar e comecei a tentar fazer um pouco mais. Então, eu tenho trabalhado em livros e materiais para jovens, para crianças, e jovens e crianças de todas as idades. Então, nos últimos anos, esses 2 últimos livros saíram nos 2 últimos anos, eu fiz o Bichos do Céu, que é contando sobre o quão fantásticos são os bichos que voam. A gente lançou o livro de colorido Os Bichos e Plantas da Mata Atlântica, a gente fez, eu e a Érica Zarra fizemos textos, o Fred Palinger fez as ilustrações. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado muito nesse projeto, que eu me dei conta que o que é o álbum de figurinha surpresa das crianças de hoje em dia? Ou dos adultos, ou dos jovens. Não existe. Ou se tem, são coisas... Então, eu tenho trabalhado muito nesse projeto, chama uma página no Instagram, na verdade, começou com uma página no Instagram, chama Das Coisas Naturais do Brasil, e a ideia dessa página é levar a natureza brasileira para dentro da vida das pessoas.
Então, a gente tem toda uma produção de conteúdo ligada a grandes personalidades, resgatar a memória desses grandes cientistas. Aí tem Emilis Netlag, João Barbosa Rodrigues, vários outros. Mas o que a gente está dando um pulo do gato, que a ideia é que as pessoas tenham isso em casa. Então, a gente está começando a ter as pranchas. Então, a gente está oferecendo pranchas sobre a natureza brasileira para as pessoas. A gente está fazendo um quebra-cabeça de borboletas do Brasil e aves do Brasil. Para quê? E aí, fechando, era isso. Esse começo, meio e fim, é mais ou menos essa história. Eu sei que o que eu faço hoje, o meu interesse por natureza, e de eu ter escolhido vir morar aqui no meio do nada, na Serra da Vulcânia, tudo isso está conectado com o meu contato com a natureza, com a infância. E a minha vontade de levar as pessoas para a natureza e tudo mais. Então, partindo desse princípio, eu tentei, de alguma forma, amarrar tudo isso para superar essa crise aí profissional de que não quero só documentar. Ok, vamos documentar as extinções, documentar as mudanças no mundo. Mas acho que a gente pode fazer também um pouquinho mais para mudar um pouquinho essa situação. E é isso que eu tinha para falar. Era meio que a história assim, que a Bebel tinha pedido, então foi isso. Obrigada, Luciano. É realmente fundamental a gente alimentar essa empatia das crianças pela natureza. Talvez seja essa talvez a única possibilidade que a gente tenha para além de ficar aqui documentando e lamentando o fim do mundo. A gente, de fato, vê isso, né? Que as crianças... Quando você chega para uma criança e fala assim, olha, a baleia jubarte está ameaçada de extinção, a criança tem imediatamente uma enorme empatia, né? Tipo, ai, meu Deus, o que a gente pode fazer? E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Então, talvez segurar essa empatia é uma ideia maravilhosa. Muito obrigada. E foi muito legal também acompanhar essa sua trajetória. Passarinharemos todos, esperando. Então, antes de eu passar aqui para a nossa próxima palestrante, que vai ser a Renata, eu queria só dar um recadinho, para a gente não esquecer que daqui a pouco, às 4h30, a gente vai ter um debate sobre o projeto Pé no Parque. É só acessar o site lá, o protejatox.org. Então, deixa eu convidar, então, a Renata Terra para falar aqui com a gente. A Renata, ela é diretora de cinema e roteirista. Ela atua em projetos como o incrível longa-metragem Piripicura. Esse longa-metragem ele ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival do Rio, ganhou o prêmio Human Rights no Festival Internacional de Documentários de Amsterdã. Se vocês não viram esse filme ainda, por favor, vale muito a pena, tem que ver. A Renata também dirigiu o curta Criança e Natureza para o Instituto Alana, foi roteirista de edição da série O Começo da Vida, sobre a importância dos primeiros anos da vida das crianças, e participou das séries Tabu Brasil, A Verdade de Cada Um e Reino Animal, Diários de Lawrence Waba, para o canal National Geographic. Ela ainda idealizou a série Meu País, Nosso Mundo, que é uma série sobre jovens ambientalistas da América Latina. Então, vou com a palavra a Renata. Obrigada, Renata. Você. Obrigada, Nurite, eu que agradeço. Obrigada pela apresentação, pela propaganda do filme. Obrigada. Obrigada, Bebel, pelo convite, o Proteja Talks pelo convite, Luciano, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês, viu? É muito gostoso poder falar numa mesa com diversidade de olhares, assim, acho que é o que a gente mais precisa agora, é juntar olhares diferentes, numa direção mais positiva. A Bebel também, ela me conhece um pouco e sabe que eu gosto muito de natureza e que eu sou completamente envolvida com o cinema há muito tempo. Né, o contato com a natureza também é de infância, assim como o Luciano, também é do lado do meu avô, também é numa fazenda, e isso fica marcado na gente, no corpo da gente, assim, é uma coisa que a gente carrega mesmo para a vida. E o cinema veio um pouco depois e veio também pela natureza, assim. Eu gostava muito de assistir os filmes da National Geographic quando eu chegava da escola, e aí eu achava que eu queria ser bióloga, eu achava que eu queria ser antropóloga, que eu queria ser paleontóloga, e no final eu vi que eu queria ser tudo, então era melhor eu fazer cinema mesmo e tentar registrar essas experiências por aí. E aí eu, tentando aqui pensar como é que eu ia costurar minha fala, e ao mesmo tempo fazendo um curso de cinema online com um documentarista que eu admiro muito aqui no Brasil, uma fala dele, para mim, fez todo sentido e me ajudou a pensar, né, nessa fala aqui.
é o Carlos Nader, né, que é um documentarista muito especial brasileiro. Ele fala no curso que o cinema é, talvez das artes, a arte mais fundada na relação. E aí ele vai descrevendo, né, que é uma relação que começa entre, é uma coisa bem de cinema, né, entre os fotogramas de um filme, que são imagens estáticas ligeiramente diferentes e que criam essa ilusão do movimento, a relação entre as cenas do filme que começam a contar uma história, é a relação da equipe, que é sempre muito forte, assim, a gente até brinca que essa relação da equipe, ela imprime no filme, no resultado do filme. É a relação também entre quem está filmando e quem está na frente da câmera, que é sempre uma relação cheia de delicadeza, de ética, de cuidado e muitas vezes de carinho mesmo. Então, essa fala ela fez muito sentido, porque ela fez até cair uma ficha dos 2 últimos trabalhos que eu fiz, um deles é o Piripicura, que a Nurit mencionou, e o outro é o Começo da Vida 2 lá fora, que ainda vai estrear, que um deles, né, o Começo da Vida, ele até fala mais explicitamente da importância da relação. O Piripicura nem tanto, mas quando ele falou isso, eu falei, esses 2 filmes de realidades assim tão diferentes, lugares diferentes, pessoas, temas totalmente diferentes, na verdade, eles estão falando exatamente disso, assim, a essência desses filmes é a relação. Então, eu queria contar um pouquinho só da história do Piripicura e como essa ficha caiu para mim, assim, que nem uma pedra, como disse o Luciano, uma bomba, e também um pouquinho sobre o filme que ainda vai estrear. Eu vou compartilhar também aqui a tela com vocês. Tá dando para ver aí? Bom, o Piripicura é um filme que conta a história da relação do Jair Kandor com a Rita, o Pacu e o Tamanduá, que são os 3 últimos sobreviventes de um povo, do povo Piripicura. O seu Jair, ele é chefe de uma frente de proteção etnoambiental da FUNAI. Essas frentes de proteção, elas são responsáveis por monitorar e proteger as áreas onde vivem os povos ditos isolados, né? E o seu Jair, ele conhece os Piripicura desde 89, né? Já vão mais de 30 anos aí. E o seu Jair, até hoje, ele não fala a língua dos Piripicura, ele fala algumas palavras, os Piripicura não falam português. A Rita, que é a terceira pessoa desse povo ainda sobrevivente, hoje ela não mora mais na floresta, ela mora em uma aldeia em Rondônia, e ela fala um pouco mais de português e ajuda o seu Jair em algumas expedições na terra dos ancestrais dela. E os encontros que o seu Jair tem com o Pacu e o Tamanduá, eles são raríssimos, assim, nesses últimos 30 anos o seu Jair brinca que dá para contar nos dedos da mão. Mas mesmo assim, fazendo esse filme, eu passei 3 anos, né, fazendo esse filme junto com a Mariana Oliva e o Bruno Jorge, os outros 2 diretores, e a gente sempre falou muito sobre essa relação que o seu Jair tem com os 2, né? Apesar de eu não ter percebido isso como tema essencial do filme, né? Era muito a contar a história desses povos, contar a história, né, enfim, uma história de assassinato mesmo, né, desses povos na Amazônia. No fundo, a relação entre o Jair e essas 3 pessoas foi o que atraiu a gente a fazer esse filme. E eles se encontram muito pouco, não falam a mesma língua, mas é uma relação de um respeito, de uma confiança, de uma admiração assim que me marcou muito, me marca até hoje. Eu gosto muito de conversar com o seu Jair e saber como eles estão, enfim, passou a fazer parte da minha vida, das minhas preocupações. Eu vou passar um trechinho pequeno do filme, são 2 minutinhos só, onde vocês vão poder ver um pouquinho dessa relação e o bom humor do seu Jair também. Tata Mumina e Maroca Jair. Aí Maroca Jair, Tata. Aí deixou o machado e passou um tapiri. Deixou lá no tapiri. Aqui perto mesmo. Opa!
Tamanduá. E aqui? Tamanduá. Pacuia, ó. Viu? Tamanduá que pacuia. Não é de com pacuia e tamanduá. Agora que ele lembrou de se apresentar. Pacuia. Pacuia. Aqui tamanduá. Tamanduá e pacuia. Os terror do Mato Grosso aí, fica só fazendo. O que ele tá falando, vai? Que é o tatá pra ir embora, né? É isso? Não. O que é? Ele não tem nem um pico de vontade de ficar aqui. Bom, esse é o seu Jair e o Pacu e o Tamanduá. Esse encontro foi, na verdade, a primeira vez que os dois foram até a base da FUNAI voluntariamente. Isso nunca tinha acontecido, e o filme estava lá registrando isso, né? São esses pequenos milagres do cinema, assim. Bom, o outro filme, né, ainda vai estrear, ele fala sobre um outro tipo de relação, que é a relação das crianças com a natureza. Esse filme, ele fala dessa relação no ambiente onde essa natureza, ela não é muito privilegiada, ela não é muito presente, que são as cidades. Mas a gente tem que ter em mente que a ONU calcula que até 2050, mais de 80% das pessoas vão estar vivendo em cidades. Eu acho que isso já deve estar, na verdade, chegando mais cedo até. E o filme fala da importância dessa relação tanto para o desenvolvimento das crianças, desenvolvimento cognitivo, social, a criatividade, a saúde das crianças, e traz especialistas que falam sobre isso, mas traz também experiências que mostram isso de uma forma mais viva, né? Mas a gente quis captar realmente esses ambientes de cidade e mostrar que essa relação pode ser possível, ainda que a gente esteja falando de grandes cidades da América Latina ou, na verdade, grandes cidades do mundo, né? Porque, no fim, elas são todas muito parecidas, elas correspondem a uma lógica que realmente não enxerga, né? Não enxerga muito a criança, não enxerga muito a natureza como sendo vitais para as nossas relações, né? E para a nossa saúde. Então, a gente filmou em São Paulo, a gente filmou em Santiago, em Lima e na Cidade do México. Tanto esse cenário onde essa natureza não está presente, mas também buscando projetos, instituições, pessoas, sociedade civil, governos, que fazem alguma coisa para furar essa lógica, né? Para trazer a natureza para as cidades, para perto das crianças, para um convívio cotidiano, né? E através, e tem uma pessoa que foi entrevistada para esse filme, que é a Renata Meirelles, que é educadora e estuda a infância e o brincar, e ela tem uma frase também que foi muito importante para a gente conseguir começar a olhar para esse outro mundo, né? Assim como na Amazônia a gente precisou diminuir um pouco a velocidade, a gente precisou ligar todos os nossos sensores, né, para perceber aquele outro lugar. A Renata também deu uma chave muito bonita assim, para a gente começar a entrar nesse outro universo, que é o da criança. Ela falou assim que é através da brincadeira que as crianças conseguem perceber o que há de vivo dentro das coisas. E aí você pega essa informação e aos poucos você vai observando, observando, e você começa a entender, começa a perceber, a ver na brincadeira da criança o que está acontecendo ali, que é muito mais do que, né, que a gente, não, ele está só brincando. Não, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ela está virando, né, assim, tudo o que ela pode ser, né, um desenvolvimento pleno. Então, o filme ele vai atrás dessas experiências para dizer para a gente que isso é possível, que está sendo feito hoje, que isso precisa ser ampliado, né,
que isso precisa, como o Richard Louv também fala, né, que o que vai mudar, o Richard Louv, que também é um estudioso, escreveu um livro bem importante sobre essa relação das crianças com a natureza, ele fala que as coisas só vão mudar numa escala necessária quando a gente mudar o olhar, né? Eu acho que a cultura, ela é muito... Ela tem um pouco essa força, assim, de conseguir fazer a gente enxergar outros mundos, outros universos, fazer essa relação se estabelecer com lugares que talvez a gente nunca nem vá, né? Mas ela coloca que isso existe, isso está lá, isso é importante, isso é bonito, né? Isso vale a pena, assim. Então, e a gente quer que essas relações, elas cheguem no público, né? E é engraçado porque o seu Jair, quando a gente conversou com ele a primeira vez, ele falou, mas essa história minha aqui no interior da Amazônia, com 3 indígenas, assim, vocês acham que alguém vai se interessar por isso? E aí o Piripicura foi lançado em 2017, como a Nuriti falou, no Festival do Rio, e o seu Jair estava lá com a gente, e no final da primeira sessão, uma fila de gente se formou para abraçar o seu Jair, abraçar e agradecer pelo trabalho que ele fazia na Amazônia. E um menino de 11 anos abraçou o seu Jair e falou, você é o cara. Assim, seu Jair, enfim, é muito emocionante falar sobre isso, porque até então, ele mesmo, ele falava que ele não tinha se dado conta que ele era um ativista, que ele estava fazendo um trabalho para mais gente, né? Para ele estava fazendo um trabalho, ele estava fazendo o trabalho dele ali, o trabalho de proteger essas pessoas com quem ele criou uma relação. Mas aí ele foi, ao longo desse processo, a gente viajou também para a Europa, e ao longo desse processo ele foi entendendo o alcance do trabalho dele, e a gente fica muito feliz de poder ter contribuído para essa história caminhar pelo mundo. O Começo da Vida 2, lá fora, vai lançar agora dia 12 de novembro, com um trabalho muito especial do Instituto Alana e da Flow, a distribuidora. Esse filme vai alcançar 190 países. É uma coisa que eu nunca imaginei. E a gente espera que essa teia de relações que possa se formar a partir do filme possa ser uma ferramenta e possa contribuir para os movimentos de conservação ao redor do mundo. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Eu confesso que eu já estou muito ansiosa para ver o novo filme. E é interessante isso, né? Como você mesmo falou, ele também é sobre relações, como o Piripicura, mas é diferente, mas é um outro jeito de falar sobre relações. Mas eu gostei muito quando você falou que fundamentalmente é essa coisa do olhar, né? Da possibilidade de ver outros mundos, outras formas de estar no mundo. E é interessante como isso se relaciona também com o que o Luciano falou, né? Como é que na hora que o Vem Passarinhar, o que ele está trazendo? O que Vem Passarinhar? Ele também está querendo abrir uma brecha nessa parede de aço escovado que parece ser o nosso mundo atual, para olhar uma outra possibilidade, para enxergar novas possibilidades. Muito bacana. Nossa, achei... Bom, eu já estou anotada aqui no caderninho, 12 de novembro. Então, agora a gente vai escutar a Thaís Maldi. Ela é médica, é professora associada do Departamento de Patologia da Universidade de Medicina lá da USP. Ela trabalha com patologia pulmonar e ambiental. Ela participa como atividade cidadã do movimento Boa Praça e dos coletivos Vila Beatriz, Ida e Itajaí. Mas antes de passar a palavra para a Thaís, eu queria aproveitar para saudar todos os médicos na pessoa da Thaís, porque hoje, afinal, é dia do médico. E principalmente porque a gente sabe que não vai haver saúde, não adianta os maiores esforços, como a gente tem visto, inacreditáveis dos médicos, para salvar a humanidade, para dar saúde para a humanidade, se não houver simultaneamente um cuidado maior com o planeta. Então, parabéns, sim, Thaís e todos os médicos, mas a gente tem que ajudar o trabalho dos médicos cuidando do planeta para garantir que ele continue sendo um ambiente convidativo para a nossa espécie. Thaís, você. Obrigada. Boa tarde, gente. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bebel, pelo convite. Obrigada ao pessoal do Projeto Talks.
me emocionando aqui com as falas anteriores, né? Maravilhosas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou médica, trabalho com patologia, estudo os pulmões, né? Minha especialidade é estudar os pulmões das pessoas, estudo patologia ambiental, então como é que o ambiente nos afeta, como é que o ambiente afeta a relação, o corpo humano, né? Então, quais os diversos estressores ambientais que a gente tem nas cidades, né, que é o caso que a gente estuda aqui, afeta a nossa saúde. Eu vou começar a compartilhar a tela. Tá aqui. Para mostrar um pouco do trabalho. Então, a gente tem, né, vocês estão vendo ou não? Estão vendo a tela? Sim. Então, a gente tem estudado nos últimos anos, né, a gente tem estudado as relações entre as áreas verdes e a saúde, né, em São Paulo, e então eu não preciso mais falar para vocês, né, a gente tem muitos estudos, eu não vou ficar falando muito disso, que não é a ideia, né, é de saber que crianças que moram em áreas verdes tem vários efeitos benéficos para a saúde. Então, elas têm menos chance de ser obesa, têm menor índice de massa corpórea, fazem mais atividade física, sofrem menos o impacto da poluição, têm melhor desenvolvimento cognitivo, né, principalmente em escolas mais verdes. E, muito na linha assim, do que o Luciano falou, né, a gente é acadêmica, cientista, a gente acaba sentindo, né, a gente fica, como você disse, documentando o mal, né, a gente sabe muito do mal e pouco do bem, né, a gente sabe muito das coisas ruins que acontecem e sabe pouco do bem, né. E aí essa história acabou me pegando muito, né, assim, como é que eu posso, então, fazer o bem, né, como é que eu posso, né, eu já sei tanta coisa ruim, né, eu já sei como é que as coisas ruins acontecem, como é que a gente faz o bem, né, como é que a gente melhora a vida das pessoas, como é que a gente, né, transforma isso, né? Essa coisa me pega muito cada vez mais dentro do mundo acadêmico, né? Essa coisa de só ficar descrevendo as coisas me pega e vontade de atuar, de ter ações mais regenerativas. E eu moro em cidade, né? 80% das pessoas moram em cidade, as crianças moram na cidade, né? A gente tem muitas crianças que hoje ainda mais, né, estão vivendo dentro de apartamento, sem poder sair na rua. E a gente não tem muito parque perto de casa, né? Então, assim, no último estudo que a gente fez, a gente estudou a população de São Paulo e estudou quantos parques tem perto de casa. 60% das pessoas de São Paulo não tem um parque no raio de 1 quilômetro. Então, as pessoas demoram mais do que demoram, né? Não tem um parque no raio de 1 quilômetro. Vocês precisam viajar para chegar num parque. E sendo que a gente sabe que os efeitos benéficos, né, da saúde, das áreas verdes, vocês precisam estar no mínimo uns 300, 400 metros, né? É o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que toda pessoa dentro da cidade tenha uma área verde no raio de 400 metros de 5 hectares, que é uma coisa que em São Paulo não existe praticamente, né? Se você for pensar, é um sonho se a gente tivesse isso dentro da nossa cidade. E aí, né, eu cresci numa época na cidade de São Paulo que o sonho do paulistano era no final de semana sair de São Paulo, né? Todo mundo queria passar a semana em São Paulo e no final de semana ir embora, né? A gente queria ir embora de São Paulo. E eu falo assim, mas isso não faz sentido, né? A gente fica 5 dias a semana xingando a cidade. No final de semana, você vai lá para o litoral, você suja, você ocupa aquele espaço de uma maneira absolutamente predatória dentro do litoral, seja onde você for, e deixa tudo sujo lá e volta para a cidade e fica xingando mais 5 vezes, né? Você está aqui dentro da cidade. Isso para mim, nossa, eu falei, não faz sentido as pessoas terem essa relação com a sua cidade, né? Foi quando, então, eu tive a felicidade de encontrar as pessoas do Movimento Boa Praça, aqui na região da Zona Oeste, onde eu moro, que isso mais de 10 anos atrás, né, que são pessoas que se reuniram para tentar
revitalizar as praças da região, não só revitalizar, mas requalificar e reocupar as praças da região. Então, esse é um movimento super bonito que começou há 10 anos atrás, quando ninguém falava muito de ocupar praça, de ir para a praça. O movimento Boa Praça, então, começou a trazer as pessoas para dentro da praça, fazer piqueniques todo final de mês. Fizemos 50 piqueniques, a gente trazia as famílias para dentro da praça, com criança, com várias atividades. Fizemos várias coisas de passeio de árvores dentro da cidade, expedição dentro da praça. Veja, nós temos praças aqui na Zona Oeste que tem tamanho de parque, né? Tem essa Praça Amadeu Decome, que aqui ela tem, acho que é meio que, ela tem um tamanho de um pequeno parque mesmo, ela tem um bosque muito bonito, que ninguém adentrava nesse bosque, né? Quer dizer assim, uma oportunidade perdida para essas crianças de entrar dentro de um bosque, que não sabe o que é uma árvore, que não sabe que tem uma nascente, né, dentro disso. Essas crianças nunca tinham visto isso. Então, assim, esse trabalho do Movimento Boa Praça é assim, a coisa de como a gente traz a natureza, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como é que a gente traz a natureza para dentro da cidade e como é que a gente põe essas crianças em contato com isso, né? Veja, pouquíssimas pessoas tiveram a felicidade de poder passar a quarentena fora de São Paulo, né, num sítio, são poucas pessoas. 90% da população está aqui trancafiada dentro de um apartamento, né, e essas crianças dentro desse apartamento. Então, como é que a gente traz essas crianças, como é que a gente constrói uma cidade que é um pouco mais gentil e que coloca a gente de volta junto com a natureza, né? Como é que a gente faz isso? É uma coisa que a gente tem que, né, agora, na volta da quarentena, as pessoas parecem que estão redescobrindo essas praças, né? Parece muita gente ocupando praça agora, descobrindo que como fez falta, né, tá ao ar livre, como fez falta para essas crianças. Então, esse movimento Boa Praça eu participo fazem 10 anos, a gente tem o orgulho, né, de ter feito, então, 50 piqueniques, trazendo todo final de mês famílias para ocuparem a praça, comerem, brincarem, com várias atividades. A gente requalificou uma praça. Essa praça hoje ela tem tem nascente que a gente plantou em volta, tem escorregador, tem mesa de piquenique, tem balanço, tem um parcão. Então hoje ela é uma praça super ocupada, né? E onde foi que eu encontrei pessoas que para mim foram assim, pessoas que olhavam, pensavam igual eu, assim, né? Foi muito bacana, a Carolina Tarrio, o Raimundo, a Cecília Lotufo, né, que foi a fundadora do Boa Praça. Então assim, sou muito grata a ter podido participar com isso. E aqui a gente, então, começa a falar, mas onde eu moro, né? Por que onde eu moro eu também não posso fazer isso, né? Por que no meu entorno? Então, a gente tem tido uma atuação bem grande junto com os moradores aqui do entorno da Zona Oeste, nesse coletivo que chama Vila Jataí, Beatriz e Ida. A gente tem trabalhado de novo nessa sensação de trazer a natureza para dentro da cidade. Como é que a gente regenera, né? Como é que a gente regenera os espaços dentro da cidade? Como é que a gente faz as pessoas pensarem melhor onde elas moram, né? E como é que a gente cria, né? Eu tenho muita preocupação de que cidade nós vamos deixar para essas crianças, né? A gente está em mudanças climáticas, né? Chegou já, né? Chegou. A gente já está dando daqui a 10 anos a temperatura, como é que essa criança vai brincar, né? Que temperatura nós vamos ter dentro da cidade e como é que essa criança vai brincar? Vai ter sombra suficiente? Vai ter área verde o suficiente dentro da cidade para uma criança estar na rua 5 graus mais quente ou 4 graus mais quente, né? Que a gente está em ilhas de calor. Então, assim, se a gente não começar a regenerar nossos espaços agora, essa geração que está vindo aí, provavelmente a cidade vai ficar mais inabitável do que ela é, né? Então, assim, essa preocupação, né, a gente me tira o sono, na verdade, né, tudo isso que está acontecendo, acho que tira o sono de todos vocês, e eu penso muito como é que a gente torna essa cidade habitável, né, pelo menos, né, para essas crianças que estão aí. Então, a gente tem feito várias atividades aqui, esse é um grupo bem coeso de moradores que trabalham há 7 anos juntos, tentando reverter algumas coisas, regenerar. Então, a gente já fez jardins de chuva aqui no bairro, já fizemos áreas de captação de chuva, em regeneração de canteiros, arborização do bairro. E temos um projeto bem legal, que é um projeto de compostagem comunitária aqui, há 2 anos, todo domingo,
a gente se reúne, antes da pandemia eram 40 pessoas, que se reuniam todo domingo trazendo seu resíduo orgânico e chegando a ter 200 quilos, 150 quilos por dia, fora as folhas, né? No modelo de compostagem totalmente zero custo, né? Com restos de folhas do bairro, né? Que é um bairro arborizado, que tem bastante material verde, pensando mesmo em como é que a gente, né, como é que a gente deixa isso para essas próximas gerações, né? Como é que faz? Essa é a filha do Antônio. Antônio é um dos membros aqui, é um fotógrafo excepcional. Essa filhinha dele, num dia que debaixo dessa composteira era um ipê cor-de-rosa que começou a perder suas folhas. Dentro da Faculdade de Medicina, a gente tenta trazer essa coisa desse contato com a natureza, né, onde eu trabalho. Essa aqui é não sei se vocês olham, né, isso aqui era um concretado bem árido e seco que tinha na Faculdade de Medicina. Essa janela, uma das janelas que tem os decalques, é a minha janela, onde eu trabalho, não sei se vocês conseguem ver aqui. E eu sempre olhava para lá e falava, meu Deus, aqui dá para fazer uma horta, né, nesse lugar aqui, porque é perfeito. Realmente, há 7 anos a gente tem uma horta dentro da faculdade, onde a gente gera muito alimento, muita biodiversidade, e foi um jeito de eu tentar trazer a natureza para o meu trabalho, assim, né, de eu tentar trazer esse olhar de que lá dentro a gente podia ter um ambiente de reflexão, um ambiente de biodiversidade, um ambiente que gerasse comida, um ambiente um pouco menos hierárquico lá dentro, né? Essa horta, a faxineira que trabalha lá sabe muito mais do que eu algumas coisas, né? O aluno conversa com a voluntária idosa que vem de um jeito que não conversaria dentro do corredor da faculdade, né? Então, a professora lá, ela é igual, né, a qualquer pessoa que está lá dentro, pelo seu conhecimento ser até menor do que muitas pessoas que estão lá. Então, assim, onde esse conhecimento é mais horizontal, mais transversal, e onde a gente também tenta melhorar a alimentação, né? A gente conversa muito sobre isso na Faculdade de Medicina, como a gente traz essa alimentação mais biodiversa para os alunos, né? A gente tem o primeiro curso de medicina culinária do Brasil, e onde a gente então conversa com eles como é que a gente pode melhorar a alimentação dos pacientes, como é que a gente pode usar essa riqueza alimentar que a gente tem de uma maneira, né, como é que a gente pensar eles em agroecologia, como é que, assim, o que a gente come, né, como é que o que a gente come hoje tem um impacto absurdo, né, em saúde, né, tanto para a saúde externa quanto para a alheia. Então, esse trabalho é bem legal, assim, eu tenho muito orgulho de poder participar desse projeto da horta, e de vez em quando a gente recebe as crianças que são da creche ali ao lado, e a curiosidade delas, assim, de experimentar tudo. Elas têm uma curiosidade muito diferente da dos adultos, né? Elas experimentam tudo de boa, não tem preconceito nenhum sobre o alimento, é muito legal. E eu queria terminar, né, mostrando isso aqui, né, que pegou muito no meu âmago, assim, que é a nova súplica, né? Foi lançada da revista Lancet, que é uma revista inglesa muito prestigiosa no meio médico, e eles lançaram uma súplica, né? É como se fosse um novo juramento de Hipócrates que tem sido lançado, e esse novo juramento de Hipócrates pede para os médicos, né, que eles levem em consideração em qualquer prática médica, levem em consideração a saúde planetária, né? Levem em consideração o meio ambiente, saber que a gente incorporar a proteção dos sistemas naturais dentro do nosso trabalho, né? Isso quer dizer, você passar, é fundamental você fazer isso para conseguir chegar na saúde do paciente também. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pelo convite, e estamos aí, né, para as próximas questões. Então, Thaís, muito obrigada. É muito interessante mesmo, né? A gente acabou fazendo uma conexão
natural aqui, né? Quase, né? Porque você começou a falar das cidades, que justamente tem toda a relação com esse filme mais novo da Renata, né? E aí, bom, enfim, é muito impressionante, né, essa coisa de como a criança pode crescer de uma forma tão dissociada, né, com a natureza, e depois a gente achar que, quando ela se tornar um adulto, ela vai ajudar a gente nessa história da conservação da natureza, como o Luciano falou, né? A gente precisa abandonar a ideia de simplesmente ficar documentando o fim do mundo e começar a engajar as pessoas no combate ao fim do mundo. Ou talvez, como o Ailton Krenak diria, pelo menos contar histórias para adiar o fim do mundo, né? Isso seria possível e melhor. A gente tem aqui umas perguntas para vocês, que já vieram lá do nosso chat. E olha só, a gente tem uma pergunta para o Luciano, uma pergunta para a Renata, uma pergunta para a Thaís, e depois a gente tem 2 perguntas que são para todos os palestrantes. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui a pergunta, vou fazer a pergunta para o Luciano. Vamos fazer assim, vou fazer para o Luciano, para a Renata e para a Thaís todas as perguntas, e a pergunta que é para todo mundo, e depois eu passo nessa ordem, para o Luciano, para a Renata e para a Thaís. Tá? Então, a pergunta para o Luciano é a seguinte. Luciano, você disse que toda criança nasce biólogo. Como é que a gente ajuda as crianças a continuarem próximas dessa curiosidade ao longo da vida? Para a Renata, a pergunta que tem aqui é a seguinte, 190 países? Ulala, hein? É quase o mundo todo. Mas qual é o principal público no Brasil com o qual o seu filme está conversando? Para a Thaís, a gente tem aqui uma pergunta que é a seguinte. Diante dessa situação que você descreveu, Thaís, você até falou desse novo juramento, quase esse novo juramento aí de Hipócrates e tudo mais. Como é que é possível engajar os médicos para que eles atuem de uma forma mais ostensiva, tanto na revitalização das áreas verdes, das cidades, mas também em ajudar as pessoas a fazer essa conexão entre a sua saúde e a natureza? Agora, antes de eu passar para o Luciano, temos as perguntas que é para todo mundo. Qual é a relação entre a paisagem e o ambiente onde uma criança cresce e a possibilidade de ela se engajar depois e se encantar com a natureza e se engajar com essa história de conservar a natureza? E uma pergunta que vai nessa mesma linha e que, claro, é uma coisa que aflige a todos nós que somos pais hoje, que é o seguinte: como é que eu posso atrair os meus sobrinhos super urbanos e digitais para uma vivência mais integrada com a natureza? Então, se alguém esquecer a pergunta, me avisa, e aí a gente vamos fazer na mesma ordem que a gente fez, Luciano, Renata e depois Thaís. Então, Luciano, por favor. É para responder as 3 ou não? Começa respondendo a minha e depois vai voltar. Não, né? Responde as 3 de uma vez. Tá. A primeira e a última, de certa forma, estão relacionadas, né? O X da questão é o seguinte: saiu um artigo, olha, o cientista falando de ciência, né? Saiu um artigo. Mas saiu um artigo na revista Science, para mim é fantástico, que é assim, por que os conservacionistas deveriam prestar atenção nos pokémons? A questão é o seguinte, esse artigo ele mostrou que uma criança inglesa, em média, ela é capaz de reconhecer quase que 80%, dividiu por idade, tem várias cortes lá no artigo, mas enfim, a criança inglesa ela consegue reconhecer em média cerca de 80% dos pokémons que são mostrados para ela. E ao mesmo tempo, ela não conseguia reconhecer 15%, era um número assim, era absurdo, dos animais nativos da Inglaterra. E na pesquisa não tinha, assim, não era texugo, né? Eram uns bichos, raposa, eram uns bichos. E a mensagem desse artigo qual é? A mensagem desse artigo é que a gente, não é as crianças, o erro não é com as crianças, a gente está fazendo errado. As crianças elas são máquinas de guardar nomes, de consumir conteúdo e de gostar da natureza. Inclusive, os pokémons foram baseados na paixão do criador dos pokémons pela natureza. Só que, em vez da gente estar mostrando para as crianças o que é um crejoá, o que é um mulungu, o que é enfim, name, tapeti, qualquer coisa, a gente está mostrando para as crianças que é um Pikachu. E aí tem um papel fundamental da arte. É por isso que hoje eu trabalho com TV. Eu tenho um quadro na CBN, trabalho com rádio, trabalho com TV. Por quê? E a Renata, para mim, quem pode salvar o mundo é a Renata. E o Instituto Alana, porque a gente tem que dar esse conteúdo para as pessoas, a gente tem que mostrar as populações indígenas isoladas da Amazônia, a gente tem que mostrar, a gente tem que fornecer esse conteúdo, porque
as pessoas têm interesse. O problema não são das pessoas, o problema não é, desculpa, das pessoas, das crianças. As crianças, as pessoas têm interesse. Então, a gente precisa mudar. Tem uma frase muito poderosa, a gente sempre fala muito do Richard Louv, mas tem um cara que criou um conceito chamado extinção da experiência, que é meio que um transtorno de déficit de natureza 1.0, que é o Robert Pyle, que era um borboleteiro, era um cara posturado em borboleta. E o Richard Pyle traz uma frase que é o seguinte: o que é a extinção do condor para uma criança que não conhece uma curruíra? E aí eu caio na segunda pergunta, que é como conectar as pessoas com a natureza na cidade. Gente, a cidade ela é forrada de natureza. O município de São Paulo tem quase 400 espécies de aves. Independente se você mora, independente do lugar que você morar, nesse exato momento, numa área de um quarteirão em volta da sua casa vão ter pelo menos 30 espécies de aves. Prometo, minha carreira, minha vida é isso. Vão ter 30 espécies de aves em um quarteirão em volta da sua casa. Se você tem uma praça na frente da sua casa, na rua da sua casa, a gente está falando de 70 espécies de aves. Se você tem um parque do tamanho do Ibirapuera, a gente está falando de 170. Então, a natureza está nas cidades. O que a gente precisa fazer e também eu cansei de chamar de educação, entendeu? A gente não tem que educar as pessoas, a gente tem que pegar na mão das pessoas e levar as pessoas para o meio do mato. A nossa única esperança hoje é a gente deixar as pessoas perdidamente apaixonadas pela natureza. Não adianta a gente querer educar, mas as pessoas estão cansadas de ser educadas, é conteúdo massivo, a gente tem que pegar na mão delas e, vamos ver o mato. A gente tem que pegar na mão delas, sentar para ver um filme da Renata, vamos assistir um filme? Ah, não, filme legal, filme todo mundo assiste. Isso que a Thaís fez. Thaís, deu vontade de chorar a hora que eu vi a sua horta em cima do concreto ali. Eu fiquei pensando aqui, imagina ter feito um levantamento dos insetos antes naquele concreto e ter feito o levantamento dos insetos agora. A paisagem... Bem que eu tentei, viu? Bem que eu tentei, mas precisava de uma autorização especial para fazer. Não, vamos conversar. Essas coisas, a gente, entendeu? É mudar a paisagem, é mudar o clima, é mudar a cabeça das pessoas. As pessoas não têm certeza que quem viu aquilo ali, a pessoa olhou para a janela, não tem um vasinho de planta, a pessoa se sentiu incomodada. Nossa, ela fez uma horta no terraço e eu não tenho um vasinho de planta. E aí, ao mesmo tempo, a gente fala sempre da tecnologia, mas eu acho que a tecnologia ela pode ser usada para levar as crianças para a natureza. A gente tem um aplicativo chamado iNaturalist. Gente, iNaturalist é fantástico. iNaturalist é um negócio que você instala no celular, você tira foto de um bicho, de uma planta, tem especialistas do mundo inteiro que dizem para você o que é. A gente tem o Wikiaves, que é o maior portal de ciência cidadã hoje do mundo, é brasileira de aves do Brasil. E a gente tem, para o eBird, tem várias coisas. Então, eu acho que usar essas tecnologias... Não adianta, a gente não consegue fugir dessa... A Bebel pode falar sobre isso muito melhor que qualquer um aqui, mas a gente não consegue tirar as crianças da tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia como aliada. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Gente, desculpa, eu falo muito rápido, eu fico empolgado com esse assunto. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, eles pedem que eu repita. Obrigada, Luciano. Renata, você lembra aí da sua pergunta? Tudo sob controle? Eu posso passar para você? Pode. Vamos lá. Dos 190... Pois é um pouco assustador até, mas eu acho que é um pouco fruto também dessas possibilidades, né? Como o Luciano falou, a tecnologia está aí, é para ficar, a gente tem mais que aproveitar dela, né? O que ela tem de melhor para oferecer, assim. E também é fruto de um trabalho como eu falei, né, do Alana, da Fundação Boticário, de uma rede mesmo, né? E aí tem um pouco a ver com essa pergunta, né? Para quem que é esse filme no Brasil? É para essa rede, é uma rede que, quando a gente olha para essa questão, ela é uma questão sistêmica, né? Ela vai, quando a gente fala de criança e natureza, a gente está falando sobre muitas dimensões, né? Está falando sobre urbanismo, sobre saúde, sobre educação, sobre conservação. E então eles organizaram essa rede que eu acho que pode usufruir muito desse filme como uma ferramenta mesmo, né? De sensibilizar, de provocar, de instigar, de divulgar, porque o filme ele traz tanto conteúdo quanto conteúdo mais científico, né, através dos especialistas, mas ele traz também essas experiências concretas, então oferece também uma possibilidade da gente ver que isso é possível, que isso não é teoria, que isso, né, como o Luciano falou, aqui, né, em São Paulo a gente tem mais de 400 espécies de aves, né? Ultimamente eu tenho acordado cedo, assim, e tenho começado a perceber que
4, 5, 6 da manhã, a gente começa a escutar pássaros diferentes, assim, e é uma relação que eu nunca tinha feito. E, de uma certa forma, isso parece que aproxima a gente de outras espécies mesmo, né? Ah, tem uma outra linguagem ali fora, tem uma outra galera ali fora que já acordou, enfim. Então, eu acho que isso é muito legal também, porque a gente, com o filme, a gente está querendo provocar mesmo que esses espaços de natureza na cidade possam ser ampliados, mas de fato ela já existe, né? Mesmo espécies de árvores e pássaros. Mas tem uma coisa que a gente também se preocupou no filme em falar para pessoas que não, enfim, que esse assunto não passa no horizonte delas, né? Então, por isso eu acho que as plataformas, né? Essa parte de usar o filme como ferramenta, eu acho que vai ser muito usada também numa plataforma que se chama Videocamp, né? Que as pessoas podem acessar e podem assistir o filme gratuitamente, podem montar apresentações para a quantidade de pessoas que quiserem, assim. Então, eu acho que isso é muito legal para essas instituições, organizações, enfim, trabalharem e assistirem o filme. Mas também nessas plataformas de streaming, eu acho que o filme chega numa população que esse assunto não está no radar, assim, né? E que é muito as pessoas que a gente também quer sensibilizar, né? Porque eu acho que uma coisa é informação, né? Uma coisa é uma informação que também chega de uma forma, enfim, assim, mais sensível, né? Mais assim, trabalhada no sentido do cinema mesmo, né? Eu acho que ele tem essa possibilidade de tocar as pessoas em lugares que não seja só o lugar racional, né? Toca na lembrança, na emoção, e eu acho que é um pouco através disso, assim, como a gente não tem ainda muitos filmes que tratem dessa questão de uma forma sistêmica, a gente tem vários filmes que falam sobre esse contato da criança com a natureza, mas às vezes focando num aspecto, focando numa experiência, e que são incríveis, mas como a gente pesquisou e entendeu que não tinha um filme que tinha um olhar mais sistêmico, a gente quis abranger um pouquinho esses dois públicos, assim. E a informação que chega pelo cinema, que chega pelas revistinhas da infância também, o chocolate surpresa também era favorito, né? Você abre, você quase esquece de comer o chocolate, que a gente ficava lá vendo as figurinhas, as informações. Mas eu acho que a experiência do corpo, né, como eu tinha falado, ela é fundamental, assim. E eu acho que essa como levar, né? Eu também tenho filho, enfim. Eu acho que as crianças gostam muito de brincadeira, de desafio, de jogos, e essa coisa que elas encontram hoje também, né, nos jogos eletrônicos, enfim, na internet, elas encontram esses desafios. Então, eu acho que é isso também, a gente às vezes leva a criança para uma praça, quando tem tempo, né? Também a gente tem esse problema do tempo, que a gente tem que abrir esses espaços, esses tempos para as crianças. Mas quando a gente leva, a gente também tem que ter isso em mente, né? As crianças elas não querem um jardim organizadinho que elas possam sentar e ficar olhando, elas querem subir na pedra, subir na árvore. Então, esse acesso também acho que é bacana da gente proporcionar, né? Entender que elas vão para lá para se desafiar, para brincar, para jogar. Essa coisa que a Renata Meirelles fala no filme, da brincadeira, né? Eu acho que é por aí. Obrigada, Renata. Vou passar, então, para a Thaís. A pergunta era como sensibilizar essa classe médica, né, para tudo isso. Eu acho que é um caminho... Está começando, né? Realmente a classe médica ainda tem dificuldade de vincular isso, né? Assim, esse ano, por exemplo, eu sempre dou uma aula de patologia ambiental. Esse ano eu fui falar para os alunos sobre mudanças climáticas. Eu dei uma aula sobre mudanças climáticas e saúde, né? O que vai acontecer com a nossa saúde frente às mudanças climáticas. E aí eu perguntei para eles o que era o Acordo de Paris. E eles não sabiam, né? Então, assim, falta mesmo muita informação, falta muito conhecimento. Já tem alguns lugares do mundo chamando, né, essa pledge que eu falei, essa súplica da revista Lancet é isso. Várias revistas médicas já fizeram essa chamada para os médicos atentarem mais para isso. É um caminho longo, precisa de muita educação, né? Acho que precisa de muita educação. Então, assim, eu fiquei chateada esse dia que eu perguntei o que é o Acordo de Paris, né? Ninguém sabia direito, assim.
Passou uma semana, os alunos me escreveram, professora, vamos fazer um curso, né? Vamos fazer uma... Então, assim, e agora, no final de outubro, vai ter um curso, Mudanças Climáticas e Saúde, que eles pediram para fazer. Então, assim, tem que começar a falar, né? Tipo, vai ser super legal, foi iniciativa deles. A gente vai chamar o Luiz Marques para falar sobre mudanças climáticas, pessoal, professor Saldiva, né? Gente que conhece bem o assunto, então... Fiquei contente, assim. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que começar... Assim, o que me aflige um pouco de tudo isso é a falta de tempo que a gente tem, né? A gente não pode... né? Tem 10 anos, 10, 15 anos para a gente tentar reverter muito do que está acontecendo e eu fico um pouco aflita, às vezes pessimista com tudo que está acontecendo. Mas é isso aí. Obrigada, Thaís. Olha só, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. E aí, eu acho que a gente pode fazer uma passagem aqui para todo mundo falar um tchauzinho, mas tem que ser um tchauzinho bem rapidinho. E aí, se despedir do nosso público, e aí a gente encerra, tá bom? Então, vamos fazer, dessa vez ao contrário, vamos começar com a Thaís, e depois vamos para o Luciano, e depois acabamos com a Renata, só para fazer diferente. Tá. Thaís, por favor. Obrigada por tudo. Eu acho que uma das coisas que as crianças têm que aprender é que a gente não está sozinho, né? A gente não é o ser mais importante do planeta. Todos os seres são importantes, a gente não vive só, né? A gente não é... Todos os seres têm direito à vida, né? O rio tem direito a correr, a montanha, o ar tem direito a ser limpo, e etc. Então, acho que se a gente ensinar isso para as crianças, já é um grande avanço. Obrigada. Luciano. Gente, eu só queria agradecer enormemente, é um prazer estar aqui e dizer para vocês que estão em casa que existem cores e mais cores e mais cores no mundo que muita gente não encontra, não conhece, mas as cores estão aí. Então, você prestar atenção na natureza é como se você descobrisse cores que você não sabia que existiam e, de repente, você começa a ver elas em tudo quanto é canto. É muito mais que o sexto sentido, são milhares de sentidos. Então, comece a prestar atenção na natureza de vocês, ao redor de casa, da joaninha ao sabiá que canta na janela. Tenta descobrir o nome de cada um desses animais, das plantas, e vocês vão ver que daqui a pouco o mundo muda completamente, a sua relação do mundo com a natureza. Muito obrigado, gente. Abraço grande. Renata, você? Oi. Queria agradecer também. Nossa, foi incrível, incrível. Muito gostoso poder ouvir essas pessoas assim que estão tão envolvidas, tão comprometidas. E, enfim, como o Luciano falou, né? Falar de natureza é resistência e falar de cultura também é resistência. E eu acho que essas duas formas de vida podem dar as mãos e eu acho que eu também, às vezes, não fico muito otimista, mas a gente tem que, né, ir para frente e juntar essas coisas que eu acho que podem dar um outro caminho para a gente. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu agradeço muitíssimo ter tido vocês na mesa. Foi muito, muito, muito interessante. E agora a gente também teve várias ligações e interfaces, isso foi super bacana. E eu acho que sempre isso ajuda a gente a perceber que a gente está conectado, que a gente faz parte da natureza, a despeito de tudo e a despeito do que as nossas cidades possam nos fazer crer. A gente, sim, é parte da natureza. Então, eu agradeço muitíssimo vocês, foi super interessante, super enriquecedor. E aproveito para convidar também todo mundo para o próximo webinar, que é sobre o projeto Pé no Parque, que começa agora às 4h30, lá no protejatox.org. Ou também você pode ficar aqui no canal, né, do IPAM Amazônia, também que você acompanha aí esse webinar. E também lembrar que às 19 horas a gente vai ter um festival super bacana para encerrar essa semana. Vai ter uma programação especial que a iniciativa Dia no Parque montou, que é uma ideia muito legal. Artistas e personalidades lá no canal do YouTube de Um Dia no Parque, que vão falar sobre suas conexões com a natureza e principalmente com essa natureza brasileira. Vai ser muito legal. E se você quiser ver ou mesmo rever as apresentações todas que aconteceram nessa semana, elas vão ficar lá no protejatox.org, lá nesse site. Então, dá para rever, quem perdeu ou quem quer ver de novo, está lá.
E eu, então, para encerrar, encerro dizendo para vocês que eu espero que a gente possa passar dias nos parques mais próximos de cada um de nós o mais rápido possível, ao vivo, de preferência. Eu espero que a pandemia nos sirva de alguma maneira de lição sobre as nossas relações com a natureza e que a gente cuide melhor desse planeta antes que ele se torne um ambiente extremamente hostil para a gente. E eu encerro desejando para todos nós muita imunidade e muita resistência. Obrigada.